multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Só até Glória aqui a Deus. podeis adorar. Aleluia. O nome do Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus. Aleluia. Meus queridos, parece um texto com 4 versículos, não é? Aí alguém pensa assim, mas essa história foi muito rápida. Ei, eu não sei o que você passou para poder chegar Glória até a aqui Deus, na casa de aleluia. Deus hoje. Teve uma história, não é, irmã Iracema? Não foi simplesmente assim, porque o pastor chegou aqui, veio, entre tantos irmãos, escolheu a casa da senhora. Não, mas teve uma história lá atrás, de escolha, de renúncia, de adorar a Deus, ao qual a senhora chegou ali. Na primeira foi a Doralice que chegou, foi a primeira da família, né? Eu Glória lembro, a Deus. né? Depois a gente precisa regravar, em nome do Senhor Jesus, Doralice, o testemunho do Isaac. O Isaac é especial, irmãos. Mas especial que eu digo é especial. Glória a Deus. Aleluia. O culto que o Isaac não está onde eu estou, eu olho, não é a mesma coisa. O Isaac tem que estar. Glória Isaac a Deus. Tem que estar, né? Deus curou esse menino, tem curado. Aleluia. Daqui a pouco, irmão, vai estar pregando a palavra de Deus. Aleluia. Né? Glória O a mestre Deus. achou que não ia falar, que não ia andar. Eita, Não vai só glória. andar e falar, não. Tu Vai és pregar a fiel, palavra de Jesus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Meus Deus. queridos, então, irmãos, parece que foi só 4 versículos, mas existe uma história por trás disso. Primeiro, a palavra diz assim que naquele tempo o leproso, Roberto, ele vivia numa cidade isolada. Era como se fosse um Buriti aqui só para vocês entenderem que algum lugar assim atrás de montanha, de serra, bem distante, para ficar isolado de todo mundo, né? Então tinha uma cidade, Noel, já dos leprosos. E aqueles leprosos não podiam de jeito nenhum vir para a cidade. Se ele fosse andar para chegar na cidade, ele tinha que colocar uma espécie de um sino e ficar chacoalhando aquele sino bem alto e gritar: leproso, leproso. E a pessoa, ela quer escolher se o leproso podia avançar ou não. Porque a lepra, na época, irmão Antônio, não tinha cura. Hoje trocou o nome, né? A lepra agora tem cura agora. Aleluia. Agora é hanseníase. E tem já os remédios que secam, mas na época não. A lepra, ela comia todo o corpo da pessoa, não é? E aquele leproso, irmãos, a palavra de primeiro lado, ele não podia estar no meio do povo. E quando ele escuta, por algum motivo, alguém dizer que Jesus estaria e estava ensinando na montanha. Coisa Glória maravilhosa a é Deus. quando alguém ouviu que hoje haveria culto aqui na casa do irmão Antônio e da irmã Iracema, e você com alegria se dispôs. Depois de um dia Aleluia. cansativo, Noel. Aleluia. Parece que o corpo está moído, Glória a mas o Deus. Espírito está aí regozijando. Oh, Ei, aleluia. vamos falar e sentir a Glória a presença Deus. de Deus. Alabá. Estenda a vossa mão que eu preciso liberar uma palavra Glória a profética. Deus. Que tudo aquilo que você veio buscar, em o nome do Senhor Jesus, você possa levar para casa, pois nunca alguém vai de encontro com Deus e volta da mesma maneira. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora aquele leproso, ele escuta a boa notícia, ó, Jesus está lá em X montanha para poder ensinar o povo. E aquele leproso se enche de esperança, e eu fico conjecturando que ele pode ter falado para alguém, ele veio ter alguém falado para ele: você é louco, nós que somos leprosos, aguarda e guarda aí no seu lugar, nós não podemos chegar lá. Se a gente chegar lá, eles têm direito de nos apedrejar. Era direito, Eliana, de a pessoa que quando o leproso queria se aproximar além do que devia. E Jesus andava com a multidão muitas vezes de 5, 10, 15, 20 mil pessoas. E aquele homem leproso, eu não sei como era a história daquele homem, quem sabe um dia ele chegou na casa dele e ele começou de repente a sentir uma coceira e ali pensou que era só algo natural. Daqui a pouco foi aumentando até que ele vai ao sacerdote fazer o teste e realmente comprovou que ele era um homem leproso. A primeira coisa que a lepra tirava é a dignidade, Aline, do ser humano, porque você tinha que sair do meio da sua família, sair do seu trabalho, sair de tudo que você tinha para esconder no meio dos leprosos. A partir de agora, aquele homem não veria mais a sua esposa, se ele tivesse esposa, não veria mais filhos, se ele tivesse filhos. Eu lembro que o Roberto,
no dia que eu falei com você lá em Hortolândia, aí o seu irmão pegou bastante serviço, o Roberto alegre, animado, mas a saudade apertou tanto, irmã Liana, eu vou confidenciar aqui que esse homem é apaixonado pela família dele. Ele diz, pastor, eu vou embora, pois eu não aguento mais a saudade da minha família. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas, por que você está falando isso? Agora imagina esse homem, irmãos, quanto tempo fazia que ele estava longe da família dele, Liana? Quantos meses, de repente anos que aquele homem estava ali isolado. E quando ele escuta a palavra de Jesus, aquele homem se enche de esperança. E acontece, irmãos, que quando Jesus começava o sermão dele, muitas vezes Jesus passava o dia inteiro ensinando. Prova isso, Zé? Prova, dentro da Bíblia. Da primeira vez que ele multiplicou os pães e o vinho, multiplicou os pães e o peixe, irmãos. Ali a palavra fala que ele se compadeceu da multidão, irmã Doralice, porque já era tarde, o sol já ia declinar e o povo não tinha o que comer. Então, Jesus, o culto dele não durava 1 hora e meia. Os cultos de Jesus era praticamente o dia todo. Glória Ninguém a queria Deus. Já imaginou Jesus aqui? Eita, Ele está aqui, mas imagina ele fisicamente aqui, irmãos. Quem quer ir embora? Fala, não, eu vou, amanhã falta do serviço, amanhã eu quero passar a noite inteira te ouvindo. Né? Então Jesus, aonde ele passava, era e é essa maravilha. Aleluia. E aquele leproso, aleluia, ele pôs no seu coração de chegar até Jesus. E ali, irmãos, a história começa lá em Mateus 5, porque em Mateus 5, Jesus nos seus digamos assim, nos seus dias mais lindos, porque todo dia de Jesus era lindo, tudo que ele falou era maravilhoso, mas o sermão do monte ele caprichou demais. Aleluia. Aleluia. Aí ele passa ali o capítulo 5 de Mateus, o capítulo 6 de Mateus, o capítulo 7 de Mateus, todos dedicados ao sermão do monte. E havia no propósito do coração daquele leproso de chegar até o monte. Primeiro, ele teve que convencer, quem sabe alguém até tentou impedir ele, para que ele não fosse ali, aleluia, obrigado, Roberto, Aleluia. Para que ele não fosse ali até a montanha onde Jesus estava. Depois, quando aquele homem se convenceu aí e conseguiu sair de lá, Aleluia. começou uma outra problemática. Porque Jesus ele estava em cima lá no monte, o sermão do monte é em cima do monte. Aí tem um pequeno probleminha. Faz 5 anos, deixa eu ver aqui, deixa eu falar certinho. 5 anos e 5 meses que o Roberto luta comigo para subir na montanha do tal do Buriti, mas ele ainda não conseguiu me convencer não. Porque subir monte, irmãos, não é para qualquer um, é uma coisa muito fácil. O irmão Antônio aqui, você sobe a montanha aqui, mas chega lá em cima, tá ofegante, né? É difícil subir montanha. E aquelas montanhas de Jerusalém ali, em Israel, irmãos, eram montanhas muito altas. E quando aquele leproso resolveu subir a montanha, para começar, um leproso é uma pessoa que está cheia de enfermidade, está com o corpo fraco, alimentava de qualquer maneira, porque ali, irmãos, não tinha essa comida maravilhosa, não tinha essa fartura da casa da irmã Iracema lá não, irmã Helena, não tinha, porque o leproso, alguma coisinha, como se fosse o resto da sociedade, ele só comia alguma coisinha só. Então aquele homem estava com o organismo dele fraco. E quando ele se encontra ali, ele escuta o barulho e vê que Jesus está dando sermão lá na montanha. E aquele homem tenta subir. É o primeiro obstáculo. Porque quem está fraco não consegue subir montanha. E a palavra diz assim que aquele homem, irmãos, mas como que você prova isso? Está no texto. Porque aquele homem, irmãos, ele não ficaria lá embaixo esperando, não. Ele teria subido, mas ele não conseguiu subir. Mas, eu vou te profetizar algo aqui para você. Aleluia. Aquilo que você não conseguiu fazer. Hoje, Jesus Cristo diz assim, eu vou tomar um protagonismo da tua história, eu vou fazer por você aquilo que você não pode fazer. Eita, vai ter libertação, vai ter cura, vai ter familiar, que ninguém aos pés do Senhor. Vai ter batido com o Espírito Santo, vai ter Pentecoste, vai ter churrasco da vitória. Oh, glória a Deus. Funciona para dizer, Aleluia. Senhor, Glória a tem Deus. pessoas aqui que a prova está terminando agora, hoje, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquele homem não conseguiu subir na montanha, mas Jesus desce da montanha. Porque precisava ter um encontro com o homem. E a primeira coisa que aquele homem faz não foi falar mal do governo, não foi falar mal de isso ou aquilo,
ou então reclamar da situação dele. Ei, aquele homem não foi reclamar, ele dobra o seu joelho, ele adora. Ei, tem adorador aqui? Aleluia! Você já deu o seu Glória a Deus! O seu muito obrigado a Deus. Ei, diga a Deus que você é grato pela vida, que você é grato pelo Filho dele, Jesus Cristo. Ele veio na terra para te abrir o céu. João 14, não se turbe o vosso coração. Aleluia! Não se preocupe, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem mansão celestial. Ei, aleluia, 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 aleluia. Quem serve a Deus tem graça, tem proteção. O sol é para todos, mas a sombra do onipotente é só para você que adora. E existe uma coisa esplêndida chamada céu. O céu não é o limite, o céu é o lugar onde eu e você vai morar em ruas de ouro. Glória a Ei, Deus! aleluia. Alegra o teu coração, aleluia. Olha o Espírito Santo te abraçando. O abraço que faltou naquela pessoa, o Espírito Santo desceu pessoalmente hoje para te abraçar. Aleluia. Agora aquele leproso adora. Quem sabe ele estava com sede, com fome. Aleluia. Pois estava ali só ele debaixo ali da montanha. Mas a primeira coisa que ele vê Jesus, ele adora. Glória a ele Deus. adora Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ele diz para o mestre assim: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar livre. Eu vejo pessoas aí com todo devido respeito aos neopentecostal, amo eles em Cristo Jesus, não tenho nada contra, creio que estão levando a palavra de Deus, mas quando vem com besterol que eu vou pôr Deus contra a parede, que negócio é esse? Aleluia. Olha a forma, Roberto, que aquele homem chegou com Deus, irmãos. Ele é Deus. Aleluia. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se Deus Aleluia. fizer um milagre, ele é Deus. E quando ele não faz? É Deus. É Deus da mesma forma. Aleluia. Eu já Glória a coloquei Deus. a mão em pessoas e eu vi a enfermidade sair na hora. E eu já pus a mão em pessoas também e a enfermidade não saiu. E está tudo certo. É Deus que manda, é Deus que comanda. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali, meus irmãos, Aleluia. quando aquele homem adora, ele pergunta: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode tornar-me limpo. Aleluia. E Deus diz para ele: eu quero. Glória Seja a Deus. limpo. Aleluia. Oh, aleluia. A pele Glória daquele a homem. Deus. Nós pregamos muito sobre Naamã, irmãos, que teve a sua pele como de bebê, mas esse homem também, agora ele está bonito, ele está forte, agora a enfermidade foi embora. Glória a Deus. Agora, aleluia, ele está Oh, completo, aleluia. pois ele recebeu a mão do mestre sobre ele. Ei, deixa eu dizer uma coisa: alguém murmurador, Glória a Deus. quando viu Jesus chegar perto Aleluia. daquele leproso, Glória a alguém Deus. disse assim: ei, eu nunca mais eu vou chegar perto desse Jesus, não. É perigoso ele ter pegado lepra, irmão Antônio, porque a lepra era contagiosa. Jesus não só simplesmente, aleluia, tocou naquele homem, mas o curou. Eu lembro que na época do Covid, aleluia, Glória a Deus. aleluia, Aleluia. aquele rapaz que estava aqui, o Jarison, eu lembro que ele estava acometido de Covid-19, lá em Hortolândia, e o pastor Edivan Cardoso, na época eu era presbítero da Casa de Deus, ele me disse assim: José, você tem coragem de levar a Santa Ceia para ele? Eu disse: tenho, pastor, aleluia. Glória e ali, a irmãos, Deus. o Covid na época era sentença de morte. A pessoa pegava, ali em Hortolândia pelo menos, ia entubado e não voltava mais. Sim ou não? A grande maioria. Para glória nunca sou alguma coisa, irmão. Isso aqui é para exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ali, Glória irmãos, a eu fui Deus. levar a Santa Ceia para ele e eu disse assim: amanhã tu volta a sentir o gosto das coisas, o cheiro das Aleluia. coisas e a saúde volta. Ministramos a ceia para ele. O Covid dele não passou para mim, mas a nossa fé passou para ele. Aleluia. No outro dia, Oh, glória. de graça e de Aleluia. saúde. Ei, assim Glória a como a Deus. lepra não pegou em Jesus, mas a Aleluia. cura pegou naquele homem. Receba a cura do mestre. Glória a Receba Deus. o toque da mão dele na sua Aleluia. casa. Receba a alegria do Glória a Espírito Deus. Santo. Eu, se eu fosse você, eu já estava adorando com Glória a emoção Deus. e com alegria, pois é em reunião como essa que ele se Aleluia. prontifica a fazer milagre. Glória a Deus. Ei, começa a agradecer antes, a Glória a agradecer Deus. depois, até o ímpio agradece. Eu quero ver Glória a você Deus. adorar antes. Aleluia. A lepra ainda estava lá e mesmo assim ele estava adorando. Eu sei que o sofrimento está grande, ela vai se Aleluia. eu sei que a tua vida sentimental precisa da mão do mestre. Eu sei que as finanças, aquilo que Deus prometeu ainda não se cumpriu, mas começa adorando, começa agradecendo. Aleluia. Tem um milagre que Glória a você já Deus. viveu. Ei, Aleluia. o leproso, ele quando viu que Jesus descia, ele disse: eu já desci a guerra, porque se eu não for curado, Glória a no Deus. mínimo, aleluia, no mínimo
a mão do mestre, como ele é amoroso, ele vai pôr sobre mim e eu vou receber alegria. Ei, receba a alegria do Espírito Santo, receba consolo. Ei, aleluia. A lepra daquele homem terminou, o sofrimento dele terminou e o seu termina agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode, por gentileza, se colocar de pé. Eu já quero